Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará, está no ar. Olá, muito prazer, eu sou Dimitri Lima e hoje ao meu lado ela, Viviane Gonçalves. Vivi, qual vai ser o programa de hoje? Olá, ouvintes! Olá, Dimitri! O tema de hoje é comunicação pública. Realizada por órgãos e entidades governamentais, a comunicação pública tem um compromisso de promover o acesso às informações de interesse coletivo e a interação com os cidadãos. O compromisso com o diálogo fortalece a democracia e consolida a cidadania. Para conversar sobre esse tema, vamos receber um convidado especial, o especialista em comunicação profissional, Guilherme Miziara. Gente, o Guilherme ele é formado em jornalismo, tem experiência em treinamentos em comunicação profissional e negociação corporativa em empresas nacionais e internacionais. E recentemente ministrou um curso aqui no Tribunal de Contas. Durante a sua presença na Corte de Contas Cearenses, ele conversou com o Conexão Cidadão. Olá, professor Miziara, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Muito obrigado, Viviane, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Guilherme, qual a importância da comunicação institucional e quais as principais dificuldades em realizar uma comunicação eficaz pelos órgãos públicos? Olha, a comunicação é a maior dificuldade das empresas e das organizações no mundo. Então, numa instituição pública, que nós temos diversos setores, diversas pessoas e tem essa interlocução com o cidadão, isso é ainda mais importante. Porque não adianta você conseguir promover algumas ideias internas se isso não for colocado para fora, se o cidadão não entender. E se eu não consigo acertar isso internamente, imagine externamente. E aí existem hoje muitos meios, como as redes sociais, existem os canais como esse, não é, de própria comunicação, vídeo, áudio, chat. E como é que a gente faz para organizar tudo isso para as pessoas receberem da melhor maneira? Não só receberem da melhor maneira, mas de forma congruente, ou seja, conectado àquilo que o cidadão precisa ouvir. Então a comunicação é fundamental porque não adianta a gente executar as tarefas se as pessoas não entenderem como isso precisa ser realmente recebido e executado. Professor, a gente percebe que é necessário se afastar um pouco assim dessa linguagem rebuscada, com muitos termos técnicos. Como entidades assim como o Tribunal de Contas e outros órgãos públicos, até empresas privadas assim de grande porte, pode se valer dessa comunicação para se aproximar da sociedade? Isso acontece em muitas empresas, mas o órgão público ele tem um destaque aí quando a gente fala de siglas, de termos técnicos. É impressionante a quantidade de siglas que existem, até para facilitar a condução. Só que o que acontece? Se você usa termos que as pessoas não compreendem, não adianta de nada. A comunicação é uma questão de servir, de atender o outro, de fazer o outro compreender o que você fala. Então, se você usa termos que as pessoas não entendem, eu não consigo me comunicar. E o problema não é nem esse, o problema é, não é só esse. Se a pessoa não entende o que é dito, é ruim, mas se ela acha que entendeu, é pior. Ela pode associar uma sigla a uma outra que ela compreenda. E como as siglas são muito utilizadas, isso pode gerar um problema. Isso acontece na divulgação de bons projetos, na divulgação de alguma execução de uma, como é que eu posso dizer, de uma tarefa que a pessoa precise cumprir e ela não entende porque teve uma sigla ou um termo técnico. E muitas vezes em órgãos públicos menos, mas acontece também em palavras de outro idioma, que as pessoas utilizam como se todo mundo entendesse e o cidadão não consegue executar a tarefa não porque não gostou, não porque não achou interessante, mas porque não entendeu. Então, o cuidado com as siglas não são proibidas, desde que isso seja explicado da melhor maneira. Então, ter cuidado com isso, porque a própria sigla internamente, muitas vezes, é interpretada de forma diferente. Imagine se isso acontece internamente quando chega na população. E Guilherme, quais as principais habilidades que os gestores e servidores públicos precisam ter para informar, expressar as informações de forma simples e objetiva? Então, primeiro, entender técnicas de comunicação. A maioria das pessoas não é treinada em comunicação, e só que nós somos pessoas sensíveis, vamos no dia a dia entendendo como as coisas funcionam e conseguimos bons resultados. Mas conhecer as técnicas, saber como iniciar, como conduzir, como finalizar, se colocar para fazer um treinamento, um curso, buscar informações, independentemente de um curso comigo, mas qualquer curso que traga mais clareza naquilo do seu autoconhecimento, porque as pessoas falham sem querer.
O gestor ele faz o melhor que ele pode ou com a experiência que ele teve de outros gestores, mas de repente a característica dele é diferente, de repente o perfil dele é diferente do gestor anterior. Então, se conhecer é fundamental. O outro ponto, que a gente fala muito do gestor que fala, mas também de ouvir a sua equipe. Ouvir é fundamental. Se você escuta as pessoas, você busca acordos mutuamente vantajosos. As situações críticas podem ser facilmente resolvidas se você entender quais são os interesses envolvidos e buscar opções criativas. Então, quanto mais você ouvir e a pessoa também, a sua equipe, entender o seu lado, mais chance a gente tem de encontrar interesses convergentes e assim ganhar não só o órgão público, mas também toda a sociedade. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação no Conexão Cidadão. Obrigado, uma satisfação imensa, conte comigo sempre. Vivi, por falar em boas práticas em comunicação, a Assessoria de Qualidade e Inovação do TCE Ceará publicou um trabalho em Congresso Nacional sobre divulgação de resultados da atuação do Tribunal de Contas. A AAQI, como é chamada essa assessoria, é uma unidade da Secretaria de Controle Externo. Isso mesmo, Jimmy. O estudo de caso Controle em Ação, inovando a forma de comunicar os resultados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará à sociedade, foi apresentado no 12º CONSAD, que é o Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, que ocorreu em Brasília no mês de agosto. As autoras são super queridas nossas, as servidoras Valéria Diniz e Derlange Maia, e elas fazem parte da Assessoria de Qualidade e Inovação. E de acordo com elas, o trabalho surgiu da necessidade do Tribunal de Contas em transmitir suas ações com conteúdos em linguagem acessível, e o objetivo selecionado foi a fiscalização de obras públicas. Interessante é que foi desenvolvido um documento com uso de recursos visuais e linguagem simples para explicar os resultados da fiscalização. A Derlange Maia explica quais os objetivos dessa iniciativa. O projeto de controle de ação, ele visa principalmente comunicar. Ele é dividido na parte interna, comunicação interna dos nossos trabalhos, mas esse projeto especificamente, no caso da apresentação do artigo, foi um trabalho do controle de ação voltado para a comunicação com a sociedade. Então, nosso objetivo é comunicar o trabalho da fiscalização, todos os nossos trabalhos, de forma simples, de forma visual, para que toda a sociedade consiga compreender e entender não só a parte do trabalho da fiscalização em si, dos números, do que foi identificado, dos resultados que o tribunal apurou, mas também compreender seus direitos. E esse estudo de caso, viu, Vivi, teve a menção honrosa num congresso do CONSAD, dentro da temática Comunicação Institucional. Conversamos também com a outra autora, Valéria Diniz, que relatou pra gente sobre a importância do conhecimento destas boas práticas desenvolvidas na Corte Cearense. Primeiro foi o reconhecimento, desse trabalho de inovação que a gente vem desenvolvendo na Assessoria de Qualidade e Inovação da SESEX do TCE, e também pelo fato de nós termos representado o TCE no cenário nacional, num congresso de gestão pública muito importante, e principalmente trazendo esse estudo de caso que mostra um pouco da efetividade das ações de controle externo do nosso tribunal, numa comunicação mais simples e mais acessível para com a sociedade, fomentando até mesmo o controle social. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Vivi, qual é o nosso e-mail? comunicação@tce.gov.br. Roteiro é de Carolina Madeira e a coordenação é de Kelly de Castro. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até a próxima. Até.